Fala pessoal, mais um episódio do DutraCast. Quero agradecer vocês, pessoal, cada vez melhor. E sem vocês isso não seria possível, né? Trazendo para vocês uma política sem extremismo e vai lembrar, né, galera? Fora da bolha, mas dentro do debate. E para isso hoje eu trouxe o Igor Crespo. Eu não vou falar nada, eu vou deixar ele se apresentar. Igor, boa tarde, Boa tarde. né? Fique à vontade, se apresente aí. Quem é Igor Crespo? Primeiramente, boa tarde, irmão. Obrigado pelo convite. Estar aqui participando do seu Obrigado. podcast. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória de vida, um pouquinho do meu trabalho como empreendedor social, como um representante político. Desde que eu vim como candidato pela primeira vez em 2022, você passa a ter um peso, uma responsabilidade no território. Então, Igor Crespo é um jovem que fez 30 anos esse ano, Ih, trabalha com projeto social desde os 16. Comecei como professor de reforço escolar dentro de um projeto da igreja, que na época faz parte lá do Mevan. sim. Então, nesse período eu decidi transformar a realidade de crianças e jovens. Eu era professor de reforço escolar junto com amigos, abri uma empresa de fabricação de doces e tudo que a gente faturava a gente destinava para ajudar esse projeto e nós éramos voluntários. Boa. E- Gente, ó, professor, empreendedor e político. Tá bom pra vocês? Tá não, É né? isso. Cara, você nasceu na periferia, Sim. né? E eu queria te fazer essa pergunta, né? Você nascer na periferia e ter essa trajetória, atrapalhou ou ajudou? Na verdade, nascer numa região periférica e com muita dificuldade, a ausência do poder público influencia sim no desenvolvimento, como, por exemplo, acordar num dia de muita chuva e, principalmente em regiões onde tem alagamento, você não sabe se vai poder sair de casa. Então, isso impacta. Para ir trabalhar, para ir estudar, para ir ao médico, para ter qualidade de vida e se desenvolver. E entre outros fatores, acesso à moradia, alimentação, segurança principalmente. Então, além de todas essas dificuldades, ter nascido na periferia me trouxe a responsabilidade, a autorresponsabilidade de ser a solução daquilo que mais me incomodava. Então, seja a solução daquilo que você tanto espera que aconteça, né? E foi uma das coisas que mais me desenvolveu, me impactou, que foi ter sensibilidade e identificar que a minha missão de vida era responder e corresponder em vida com a transformação daquela realidade que muito me prejudicou, mas a sede de dar certo, a fé, a confiança em Deus, porque quando você olha para uma coisa que não tem chance de mudar, você tem que se assegurar e se segurar em alguma coisa. E a fé foi uma das coisas que mais me ajudou a conseguir enxergar além do que estava na minha frente. Então, isso foi um dos fatores que me ajudou a chegar aqui, ser um transformador social, porque além de projeto social como professor de reforço escolar, cheguei a coordenar 26 projetos dentro de Acari, que foi uma comunidade onde eu cresci, onde eu fiz muitos trabalhos naquele território, naquela região. E não só isso, eu faço diversas ações sociais para atingir públicos específicos, como pessoas em vulnerabilidade social. Chegamos a fazer um projeto de Natal Solidário dentro de um orfanato, de um asilo, e recentemente, o mais recente que nós fizemos, que foi no Hospital da Criança, que lá eles fazem tratamento para câncer, entre outros procedimentos. Dentro do Hospital da Criança, nós fizemos uma ação de Páscoa que foi muito impactante. Levamos música ao vivo para elas, uma mensagem de carinho, amor, atenção, e foi algo que impactou não só a vida delas, mas a nossa vida também. Cara, e não é papo de podcast não, cara. Fiquei emocionado que deu pra ver nos seus olhos a sua emoção. Porque eu não sei, né? Não sei como você vai se comportar com essa minha frase, mas eu não concordo muito com essa frase de a periferia venceu, a favela venceu. Porque quando a gente vence na periferia, quando a gente vence na favela, a primeira coisa que a gente faz é ir embora dela. Sim, A gente não olha pra trás. exato. E a galera fica. E Sim, a galera fica. E você falando aí, você é o contrário, né? Você foi na contramão. Você quer cuidar da sua periferia, você quer cuidar das pessoas. E pelo que eu tô vendo aqui, não é só por uma questão de voto, não é só por uma não, questão. É uma missão de vida, é isso mesmo? isso. Eu vou abrir isso aqui, mas primeiro ponto, o Igor é um cara muito emotivo. Eu tô vendo, caraca, eu tô emocionado, cara. Caraca. Então, quando eu falo da minha história de vida é porque eu entendi que a minha missão era corresponder em vida ao que me fez chegar até aqui. Minha mãe não poderia prosseguir com a minha gestação, então ela tinha que tomar uma decisão. E mesmo
ela não podendo prosseguir com a minha gestação, ela decidiu prosseguir, que era uma regra da família que mulher solteira não poderia ter filho. Então, ela decidiu seguir com a gestação e me escondeu de 9 meses. Só que quando ela decidiu prosseguir com a gestação, já era o 6º mês, depois de muitas tentativas. E para ela foi difícil, mas ela não tinha outra escolha. E 3 pais de santos diferentes, que era a religião que minha família tinha relacionamento, seguia e se relacionava, tinha fé, falaram uma mesma coisa para ela. Essa criança tá guardada por aquele lá de cima, aí daqui que tocar nessa criança ele vai nascer. E você tá tentando tirar a vida de um grande homem. E um deles falou para ela: você tá tentando tirar a vida de um grande homem até quem sabe um grande político. E eu nasço numa família totalmente desestruturada. É, no sentido de não tínhamos boas referências. Muita dificuldade, pessoas que se envolveram com coisas erradas. E quando eu vou crescendo naquela realidade, no conflito, as brigas familiares, os problemas da região, um caos total, miséria total em todos os níveis. E eu virava para Deus e perguntava, falava, acho que você errou aqui, não tem como dar certo. E eu, nesse período, eu só tinha um lugar para conversar com Deus, que era o chão do banheiro. Caraca, gente, Como que a gente começa um podcast assim, gente? Meu Deus. Cara, é, meus alunos, eu gosto de falar, né, que pessoas têm missões, né, cara? E eu vejo como, na minha vida, ser professor para mim é uma missão. Você mudar a vida de uma criança, você mudar a vida de um adolescente, para mim não tem preço. Eles são muito exagerados, né? Sim. Dutra vai fazer sucesso, vai sair de sala de aula. Eu falei, não, cara. A sala de aula é a minha essência. E pelo que eu tô vendo aqui, a sua essência é ajudar as pessoas. E, cara, quando que você percebeu que estava tudo mudando? Quando você percebeu que você estava virando uma liderança? A verdade foi educação. Assim como eu percebi que a educação era era a chave para a mudança da minha vida, da minha percepção de mundo, e que eu poderia mudar a minha realidade da minha família, eu entendi que eu precisava que as crianças e os adolescentes tivessem esse poder, que é o poder de decidir. Quando a gente fala que falta oportunidade, fulano foi pro caminho errado, falta de oportunidade. Não existe falta de oportunidade, isso é certo, não existe. Mas a oportunidade não é não ter o emprego, não é não ter o curso, mas é dar o poder de decidir, de raciocinar. E cada dia que passa, eu tenho percebido mais que a geração atual, ela ainda não adquiriu e não aprendeu a pensar. E quando eu falo a pensar, é decidir com qualidade o que é bom e o que é ruim. E isso vem muito da educação dentro de casa. A gente não tem como jogar a responsabilidade para os professores. E eu sou muito grato aos meus professores. Obrigado, gente. Obrigado. Sou muito grato aos meus professores porque se não fossem eles dentro da sala de aula, incentivando e mostrando, estimulando que nós seguíssemos um caminho, e também agradeço muito minha família, minha mãe principalmente, que ela falava que ela não tinha colocado filho no mundo para ser vagabundo, Raiz é que essa, eu hein? tinha que estudar. Raiz. Se eu não estudasse, eu não chegaria a lugar nenhum. Qual o nome dela? Minha mãe é Andréia. Manda um abraço pra ela, cara. Manda um beijo pra ela aí. Te amo, mãe. Obrigado. Então, tudo isso me fez enxergar que a educação, assim como ela mudou a minha vida e me deu oportunidades, ela seria a ferramenta de transformação para uma outra geração. E a geração em qual eu fiz muitos projetos. E não só essa, a partir dessa, na verdade. Então eu entendo que a educação ela é a ferramenta de transformação porque ela nos dá poder de decidir e escolher o que é melhor para a gente. Então, se eu quero seguir, ser um atleta, se eu quero ser um grande empresário, se eu quero ser um grande artista, não importa o segmento. Mas você ter capacidade de pensar e raciocinar é isso que faz total diferença na trajetória de um ser humano para que ele escolha com qualidade e a gente sabe que o poder público ele é muito importante nisso. E quando falta e quando existe ausência, omissão do poder público em territórios onde quem domina é o poder paralelo, onde quem domina são personagens que atuam de forma contrária ao desenvolvimento, à segurança, à oportunidade, mais do que nunca e mais do que necessário, o poder público se faz urgente naquela região, naquele cenário, naquele ambiente. Então, eu entendo que a educação é a principal ferramenta, mas ela não é a única. O esporte é Sim. uma,
a cultura é uma, mas a educação é a principal. Então, o poder de decidir foi ele que me fez enxergar que eh, eu poderia chegar em algum lugar e transformar as realidades. Eu acredito que a educação é uma árvore e, como você falou, né, o esporte, a cultura são as raízes disso, né. Cara, eu tô até com medo de fazer essa pergunta pra você. Qual foi o dia mais difícil na sua vida na periferia? Vir da periferia e viver na periferia tem muitas dificuldades, tem muitos dias difíceis, mas um dos pontos mais difíceis é quando você tem que tomar decisões. E essas decisões elas se baseiam na sua realidade de vida. E mesmo você tendo diversas dificuldades, às vezes, de se deslocar, ir e vir, você não sabe se você vai conseguir ou ir e vir, dificuldades alimentares, dificuldade de sobrevivência mesmo, como por exemplo, lugar para morar, isso é uma realidade, entre outros fatores. Para mim, o dia mais difícil, mesmo tendo todos os tipos de dificuldades que a gente sabe que o ser humano passa para chegar num trabalho, para chegar numa escola, para fazer um curso, para pagar uma conta, pagar o aluguel, cumprir com as responsabilidades, o dia mais difícil foi o dia que eu perdi a minha avó. Que ela foi uma das pessoas que mais me incentivou e acreditou que eu chegasse até aqui. E não foi só porque eu perdi ela, foi a forma como eu a perdi. Eu a perdi no dia que ela, 7 dias depois que ela internou numa UPA do município. E ela entrou com arritmia cardíaca e morreu por infecção generalizada, por uma Caramba. falha. Exato. E eu me lembro que eu poderia ter pego o telefone no primeiro dia e pedido uma ajuda pra ela, pra dar uma atenção. E não era pra passar na frente de ninguém, porque desde o primeiro dia eu falei, não vou pedir ajuda de ninguém. Mas naquele dia, eu não quis fazer isso. Princípios. Princípios. 7 dias depois, ela entrou numa situação como se estivesse morrendo, desfalecendo. Eu vi por chamada de vídeo, que minha mãe todo mundo ia visitar um dia. Nesse dia era minha mãe. Eu a vi desfalecendo no vídeo. E eu perguntei o que estava acontecendo. Minha mãe falou que tinha visto o exame e que ela estava com uma infecção muito forte. E que o médico não tinha visto o exame. E com isso não entrou com um antibiótico no tempo devido, no momento que seria o ideal. Quando foi percebido o nível da infecção e entraram com antibiótico, isso eu me desloquei para a UPA em prantos dentro do carro. E eu falei, cara, eu preciso pedir ajuda de alguém porque isso está sendo uma negligência. E eu só tinha como fazer contato com uma pessoa, que foi o prefeito, Eduardo Paz, na época. Ele foi pedir ao secretário de saúde entrasse em contato comigo. E eu passei toda a situação, falei que houve falha e pedi só uma atenção. Porque ela estava 7 dias aguardando uma transferência. Quando eu cheguei e a vi, comecei a chorar mais ainda. O coordenador da UPA até falou: calma, rapaz, você acha que ela não vai voltar? E eu falei: tenho certeza que não, pelo estado que ela estava. E eu me lembrei naquele dia, em prantos, de uma frase que eu tinha lido no Instagram e que eu discordei na hora que eu li. Qual foi a A frase? vida é injusta. Use seus privilégios para torná-la justa. O meu privilégio naquele momento, talvez era um telefone. Eu abri mão de usar, achando que eu poderia estar descumprindo um princípio, que eu sempre disse que eu ia combater. Privilégio na política. Passar uma pessoa à frente da outra. E não era isso. Eu só ia pedir atenção para que ela tivesse o atendimento devido. Isso, naquele primeiro momento, me marcou. Doeu muito. Mas eu ouvi de uma pessoa muito próxima da minha avó que, no momento que eu de pensamentos e de muita aflição, eu disse, cara, eu vou desistir de tudo, eu vou ficar só na minha, não vou mais fazer projeto social, não vou mais trabalhar política, eu vou cuidar só da minha vida e vou parar todos esses planos. E aí essa pessoa virou pra mim e falou, você sabe qual era o maior sonho da sua avó? E aí eu disse, não. Ela disse, todos os dias ela escrevia um bilhete para Deus e colocava que os seus sonhos se realizassem. Se você abrir mão dos seus sonhos e objetivos, você vai estar perdendo a sua avó em vida. Então, o que eu vou te pedir? Não abra mão dos seus sonhos para que você mantenha ela viva com você. Eu carrego minha avó até hoje no peito, Caraca. que é uma forma minha de mantê-la viva e me dar força para seguir com tudo isso que ela me ensinou e me fez acreditar. Sou formado na área ambiental graças a ela. Foi uma das pessoas que me inspirou. E então o dia mais difícil foi ter perdido uma pessoa que me inspirou, me ensinou, acreditou e mais do que isso. Foi a versão mais humanizada de Deus que eu tive contato. Que ela não era minha avó legítima,
mas me tinha como filho. Então ela não era como ela não era minha avó, era como se fosse minha mãe. Cara, vejo que a tua história política, ela tem missão, ela tem propósito. Ah, que tá sendo muito bom te conhecer, Igor. Cara, tem uma coisa assim que me irrita muito no Rio de Janeiro, é que pessoas que nunca pisaram numa periferia falar sobre periferia. Sim, Existe um estereótipo, né? Eu vou mentir pra você não, tá, sim, Igor? Eu sim. vou mentir não. Tem esse meu jeitão mesmo, bem Zona Norte, apesar de não ser da Zona Norte, eu sou do Nova Iguaçu, né? E uma galera que fala, como você falou aí, porque não tem, foi escolha, foi oportunidade, não tem esse negócio, meritocracia, coisa e tal, isso aí dá polêmica na internet, Bastante. né? Mas, cara, o que te mais irrita quando alguém fala de periferia? Hoje, se tu falasse assim, cara, isso me irrita muito. Eu acredito que talvez esse julgamento prévio, né, de você dizer que o que vem de lá é ruim ou que de lá, nessa região, na periferia, dentro das comunidades, você só tem coisas erradas, pelo contrário, você tem muita mãe que trabalha essas 5, 4 horas da manhã para garantir um salário mínimo ao mês, para manter um, 2, 3, 4, 5 filhos, sozinha. Esse é um cenário que eu acho que a gente pode focar. Minha mãe foi mãe solo também. A minha também. Ela foi ambulante, trabalhava em Madureira como camelô. Caramba. Às vezes ia a pé e voltava a pé para comprar o Economizar. nosso leite. Então, eu acredito que esse pré-julgamento, ele vem de uma realidade que a gente sabe que a nossa população, sociedade, a nossa política pública, ela foi negligente em tantos pontos que aquilo que deveria ser certo passou a ser errado, que o errado passou a ser certo. Olha, foi você que pediu, não fui eu, tu me deixou a deixa, eu vou falar, tá? É o assunto do momento, Igor. É o assunto do momento, é a escala 6 por um, Sim. né? E a gente teve convidados aqui com opiniões polêmicas, mas você viveu na pele, né? Você falou que sua mãe era ambulante, então não era CLT, né? Depois passou a ser. Depois passou a ser CLT, deve ter pegado a escala 6 por um, Sim. sem tempo pra você. Cara, beleza, você entrou na política, tá lá em Brasília, pra quem não sabe, ele tá vindo candidato a pré-candidato a deputado federal. E aí, qual a sua posição? Cara, minha posição é que, assim como a gente estava falando sobre a mãe que sai 5 horas da manhã e às vezes não sabe que horas vai chegar em casa, não é digno. Não é justo que uma pessoa que trabalhe 9, 10, 11 horas por dia pegue 4 horas de transporte. Que a gente sabe a qualidade do transporte que a gente tem no Rio de Janeiro. Transporte precário. A gente pode falar do estado de forma geral. O município melhorou bastante a questão do BRT, como por exemplo, mas os trens são bem precários. Os ônibus ainda que circulam na cidade estão bem precários. Então, é importante focar na qualidade de vida do profissional para que ele tenha tempo para se dedicar à família, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa ter o tempo de lazer. A gente entende o impacto realmente que existe, e existe um impacto para o mercado privado. Eu sou empreendedor, eu entendo isso, mas esse impacto, comparando ao impacto de você dar mais um dia de vida para que a pessoa possa fazer o que ela quiser, seja trabalhar a mais para que ela possa garantir benefícios e melhorias para dentro de casa, ou seja, curtir com a família, se desenvolver, não importa o que ela vai fazer. Mas esse mais um dia faz muita diferença para o desenvolvimento, para que essa família tenha mais qualidade de vida. Então, tenho certeza que mais oportunidades vão ser geradas. Você consegue aumentar a produtividade em alguns cenários, e isso já tem alguns estudos que Sim. comprovam. Então, eu acredito que o que realmente precisa é uma percepção mais humanizada da política. Então, não vai ser a escala 6 por 1 mudando para 5 por 2 que vai quebrar o país. Isso não acontece. Não tem necessidade desse extremismo. Mas você também vai ser deputado de empresário. Com E aí, certeza. como você vai fazer isso? Como você enxerga um equilíbrio entre você agradar o povo e, querendo ou não, a gente sabe que a gente precisa deles. E como você faria para você agradar também, uma proposta para agradar esse empresário que acha que vai ter ali um prejuízo? Dentro da política e no legislativo, a gente não pode. Na verdade, a gente tem que discutir melhorias para ambos os setores, né? Não só para a população, é óbvio que a gente tem que entender os setores e segmentar isso, dar atenção devida, mas eu acredito que uma discussão sobre incentivos que possam ser dados por segmento, o impacto que gera, tudo isso é possível ser construído e ser negociado. A grande questão é literalmente dialogar. Então, o que mais falta hoje na política, com essa polarização, é o diálogo. O diálogo de entender ambos os lados, as reais necessidades e ajustar. E Então, você acha que nós somos escravos hoje dessa bipolarização, de
de ganhar benefícios ou ganhar uma lei que beneficia a todos, você acha que a gente ficou escravo dessa bipolarização? Ficamos escravos, da polarização e também nós construímos e criamos uma cultura de idolatria política. Eu acredito não, tenho certeza. Nós temos muito uma cultura do heroísmo, né? Sim. A gente sempre quer um herói para trazer uma solução para uma causa nossa. Cara, é verdade, porque, tipo assim, aqui no Brasil, cara, eu vejo uma. Como posso falar? Eu vejo uma necessidade de criar-se heróis que você pega, daí você deve ter 30 anos, você deve ter pego pouco, eu peguei um pouco mais. Ayrton Senna já foi herói. Sim, Querendo ou não, não tem como a gente fugir disso. O Neymar é herói de muitas crianças, exato. né? E a gente vê que pequenas pessoas que fazem grandes atos não são vistas como os Não heróis. são. E aí a gente tem essa ideia dessa idolatria, até um pouco desnecessária, talvez de Neymar, de Ayrton Senna, entre. Eu tô falando aqui mal de Neymar não, tá, gente? Vai, por favor, me cancelar na internet, não. Mas é uma realidade. Eu Sim, até tenho uma bronca um pouco com o Neymar, porque eu acho que ele poderia ter um pouco mais de voz, principalmente para as crianças. Cara, no dia da convocação dele, eu vi criança chorar. sim. E eu falei, pô, cara, olha como que ele toca as crianças, né? De uma forma especial. Então, essa idolatria realmente atrapalha por demais. Mas você acredita que você pode ser uma terceira via? Com certeza, com certeza. Assim como eu, existem diversos jovens entrando na política. Eu acredito que a política precisa ser renovada exatamente não só por caras novas. Porque se eu falar de caras novas, desculpa essa expressão, mas tem diversas caras novas que fazem parte de uma linhagem hereditária de caras antigas. E aqui eu não quero citar nomes, mas é importante a gente Poxa, gente, trazer, eu só queria aceitar nome, gente. mas é importante a gente trazer essa reflexão, porque assim como eu citei a questão do heroísmo, hoje a gente está vivendo muito um momento de heróis fakes. Que são pessoas que vendem uma imagem, vendem uma proposta, uma crença e até uma fé, criam uma narrativa muito bonita, inspiradora, mas que na prática, se você for ver a trajetória, nunca levantaram um grão de arroz para matar a fome de um necessitado, ou construir uma política social, ou levar uma transformação para algum lugar, discutir pautas que são necessárias e que mudam a realidade da população. O que é necessário e obrigatório, que é direito da população? Saúde, transporte, educação, entre outros pontos. Isso não está sendo mais discutido como prioridade. Olha, você falou uma coisa que me irrita muito também. Tem várias coisas que me irritam na política, né? Por isso que a gente abriu esse podcast, para falar a verdade. A galera usando altar ou terreiros e candomblé em palco político. Sim, Eu vou falar aqui algo muito polêmico, isso vai gerar uma polêmica pra caramba. Cara, mas me irrita muito, não faz sentido pra mim. Um líder religioso, pastor, padre, babalorixá, pai de santo, ter uma Mercedes, ter uma BMW e o irmãozinho passando fome. Isso me irrita por demais. Ah, Dutra, você tá falando que eu não posso ter uma Mercedes? Pode, cara. Como pode, quanto eu também quero. Mas é nossa obrigação ajudar o próximo. com certeza. Só que o seguinte, hoje a gente entra numa ideia de seguinte, ó, eu te dou um pão, mas tu vai dar um glória a Deus? Eu te dou um pão, mas tu vai votar em mim? Se querendo ou não, a gente volta pra época do voto de cabresto, É com isso. raios eleitorais. Aí a gente tá falando de periferias, de comunidades, de igrejas, entre outros mais. E aí, cara, eu vou te dar uma oportunidade única, cara. Tu foi eleito agora e não tem votação. O que você falar agora vai ser decretado. Qual seria a primeira coisa que você decretaria se você tivesse esse poder? Qual é a primeira lei que você faria? Peguei de surpresa. Não sei, acho que não. Ensino médio obrigatório com formação técnica e uma língua estrangeira fluente. Obrigatório, para mim. Todos os jovens deveriam finalizar o ensino médio obrigatório. Não finalizou? Vai atrás dele. Bota ele sentado na cadeira da escola para estudar. Rapaz. Sim. Assim como a gente teve o caso da febre amarela, em que Oswaldo Cruz obrigou a vacinação, Eu sei bastante, isso eu sei, isso aí eu sei. e aquilo ali foi utilizado como uma atitude autoritária, né? Sim, Mas que mudou a realidade da população, porque naquele período o comportamento de gerenciamento de resíduo, destinação do lixo correto, não existia. As pessoas jogavam lixo pela janela, fezes pela janela. E a gente chegou naquela situação precária de saúde pública. Da mesma maneira, o estado em que a gente se encontra hoje, de desenvolvimento dos jovens, da violência num nível absurdo,
da corrupção entranhada em todas as esferas, em todos os poderes. O que falta é literalmente a gente voltar a desenvolver pessoas com princípios, objetivos, propósito e com firmeza do motivo que ela está sendo desenvolvida. Sim. Eu lembro que quando eu entrei, quando eu fui para o ensino médio técnico, naquele período, era muito estimulado que a gente seguisse uma carreira, seja técnica ou militar. Isso quando eu estava indo para o ensino médio. E eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa, fiz o médio técnico, estudei numa escola muito boa, um beijo, um abraço para todos os meus professores desse período, foram muito importantes. E eu me lembro que era muito estimulado que a gente decidisse o que nós iríamos fazer. E voltar a praticar, exercer e desenvolver isso, eu acho muito importante que parta dentro das escolas, mas principalmente dentro de casa. Eu participei de um seminário que era sobre dependência química. E nesse seminário, ele focava muito na criança e no adolescente. E que é a fase onde se experimenta e descobre as coisas. E um dos principais motivos da dependência química era a falta de afeto dentro de casa. Caramba. Então, Espírito Santo, Minas Gerais, criaram uma política pública integrada, onde eles juntaram educação, esporte, assistência social, várias frentes de pastas, para desenvolver o indivíduo. E criaram uma conexão familiar para que houvesse afeto. E aquilo ali mudou a realidade de jovens que, devido a problemas familiares e emocionais, buscavam um refúgio nas drogas, no álcool e etc e tal. Então eu acredito que, mais do que nunca, nos piores dias que nós temos vivido pelo avanço da criminalidade, da corrupção, a gente precisa trazer os jovens para um diálogo, para uma consciência do que eles pretendem ser e desse desenvolvimento de compromisso do que eles querem deixar de legado. Sim. E os projetos sociais, ter sido voluntário, ter aprendido, participado de escola de missões dentro da igreja, que eu participei da Missão Cidade, que é um exemplo, que era do Mevan. Missão Cidade era... Só explicar, gente, que a gente tá falando a palavra Mevan, vocês não estão entendendo, né? Mevan é a igreja que eu pertenço, né? Um abraço, pastor Rubinho, pastor Amaral, pastor Sérgio, né? Então, o Igor foi do Mevan primeiro do que eu, bem primeiro, que esses projetos eu nem conheço, eu tô sabendo por ele, tá? Então, o Mevan é uma igreja onde o apóstolo é o Luiz Hermínio, tá ok, pessoal? Só pra... tô pregando ou não, tá? Mas se quiser visitar, pode visitar, tá? Mas só pra vocês situarem o que é Mevan. Então, nesse período, eu participei da escola Missão Cidade. E a Missão Cidade, ela tinha a mensagem e o objetivo de ensinar a gente a fazer missão dentro de casa. E a nossa casa é literalmente o nosso lar. É a nossa rua, é o nosso bairro. Antes da gente querer ir para a África, Ih, rapaz, isso é pesado. transformar uma realidade, a gente precisa transformar aquela realidade onde nós estamos inseridos. Então, eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu falava, pô, eu vou transformar o mundo. Até que depois de um tempo eu falei, caramba, não tem como. Mas onde eu estou inserido eu posso transformar. Sim. Então, tanto que uma das formas como eu me identifico, sabe? Meu Instagram tá lá, Igor Crespo, transformador social. Rapidinho, antes de completar, a gente vai botar aqui, gente, o Instagram do Igor, tá? Igor? Igor Crespo, _. Então, pessoal, Igor Crespo, _, já segue ele. Pô, cara, gente boa pra caramba, gente, olha. Então, irmão, a questão de você entender a sua identidade, se conhecer e ter noção que você tem uma responsabilidade, uma missão, seja dentro da sua casa, seja na sua trajetória de vida, eu acho que isso é muito importante ser desenvolvido e estimulado nos jovens. Então, a primeira coisa que eu faria seria entrar e tornar obrigatório educação média, técnica, militar e também uma língua estrangeira, para que os jovens tivessem o compromisso, a responsabilidade de entrar para o mercado de trabalho. E mais do que isso, incentivar empresas, trazer empresas para o estado do Rio de Janeiro, para gerar oportunidade para esses jovens que estariam se formando. Além de parcerias, concursos de formação técnica, enfim, estímulo em educação. E eu queria aproveitar a oportunidade e destacar isso para os parlamentares de mandato e os que pretendem assumir um mandato em 2026, assim como eu como pré-candidato, é que vocês destinem os milhões de emenda que nós temos, que todos os candidatos, que todos os deputados de mandato têm por ano, destinem ele com compromisso, principalmente para essas principais pastas que estimulam e desenvolvem a sociedade. A nossa maior necessidade
tem sido saneamento básico, segurança pública, educação, transporte e saúde. Então, muitos destinam as emendas para instituições que a gente não sabe o que fazem e para que fazem. Então, é muito importante que eles tenham esse compromisso de destinar as emendas para o desenvolvimento social das regiões onde eles atuam e trabalham e têm uma responsabilidade que é o voto. Porque muitos entram em territórios periféricos somente no período de eleição. Sim. E a gente sabe que as comunidades e periferias, elas recebem com frequência 2 visitas públicas, na maioria das vezes. O fuzil e o caveirão para operação, que tem que ser feito, mas não resolve o problema, e políticos em período eleitoral. Mas durante todo o ano, durante 4 anos de mandatos, a gente não vê algumas dessas emendas sendo destinadas para resolver o problema das enchentes de um rio que precisa de recursos para fazer a dragagem e a limpeza periodicamente, semestralmente ou anualmente. A gente não vê políticas públicas de esporte, Desculpa, a gente não vê políticas públicas de projetos de esporte para dar oportunidade para que jovens sejam atletas. E o que nós mais temos dentro das comunidades são talentos. Ai, cara, tá cheio de Vinícius Júnior, Muitos. tá cheio de Neymar, tá cheio de Daniel Hipólito, né? Eu vi um vídeo desse aí um dia desse, cara, de garotinho dando cambalhota. Eu falei, gente, imagina esse garotinho no ginásio, cara. O Exatamente. professor tem essa mania, tá, Igor? O professor, onde ele vê, caraca, esse garoto aí tem talento, mano. Exato. Esse garoto aí que não sei o quê. E a gente vê o quanto talentos são desperdiçados, Sim. né? Eu costumo dizer aqui, cara, o tráfico, ele é um moedor de jovens. Assim, vou desabafar. Político, 160 corpos no chão só fica bonito em ano de eleição, tá? Porque, já falei isso em outro podcast, vou falar de novamente. 160 corpos, no outro dia, tem 300 substituindo. Porque você não entra com ação social, porque você não entra com projetos para parar do tráfico ser essa máquina de moer jovens e crianças. Não tem como eu ver um garoto de 13 anos não achar que ele não é uma criança. Ah, mas ele tem um fuzil na mão, sim. A gente também não tá defendendo bandido, não. Mas a gente quer mexer lá na raiz. A gente não, parece até que eu sou político, né? O Igor, entre outros, eles querem mexer lá na raiz. Eu quero como professor. Cara, assim, eu já tive essa experiência. Eu já fui no enterro de um menino Sim. que eu dei aula e porque a mãe dele não teve dinheiro para poder continuar na escola particular, esse menino acabou se envolvendo e acabou morrendo. Assim, cara, é uma coisa assim, é muito triste. E isso foi um garoto que eu dei aula. Sim. Imagina 160, né? Não sei quantos, né? De 160, 50 eram adolescentes, 30 eram adolescentes, não sei. E quando a gente fala sobre esse tema, não é sobre... A gente precisa de educação, de projeto, de investimento. Não é para transformar esses 120, 160 em pessoas de bem. Seria legal se fosse possível. Mas é que os próximos 10 mil não sejam mais 300, os 400, os 500 ou os 600 que vão substituir. É verdade. E mais do que isso, uma expressão usada pelo próprio governador é que vagabundo tinha que ser morto. E aí eu vi uma pergunta de uma repórter falando, mas o que representa vagabundo? Porque a forma como ele fez o controle da vagabundagem, que para ele era a solução, ele determinou como vagabundo, no mandato dele, foi matando as pessoas. Mas o vagabundo, ou os vagabundos que tiram mais de 3 bilhões ou bilhões dos idosos e de toda a população para fins pessoais. Igor, não leva... Então, eu acho que a gente precisa entender que verbalizar bonito que vagabundo tem que estar morto, ok. Tem que ter política pública de segurança firme. Mas o que resolve na raiz? Para que não tenham mais 1.000 vagabundos, mais 2.000 vagabundos, tem que ter compromisso de entrar nesses territórios com aquilo que transforma, que foi o que transformou a minha vida e de muitos jovens que eu tenho como exemplo, que cresceram comigo, que hoje está na Marinha, está na Aeronáutica, é grande empresário, pessoas de sucesso, que passaram as mesmas dificuldades que eu, que não foram por esse caminho, foi a educação. Não leva pro lado pessoal não, porque eu vou falar algo aqui bem polêmico, mas se vagabundo bom fosse vagabundo morto, Brasília já perderia um terço aí. Ah, Dutra tá falando de direito. Não, é de direita, é de esquerda, etc. Sabe por quê? Ideologia não é vagabundagem, não é sobre ideologia, não. Vagabundagem é sobre caráter. Isso é importante falar. Isso. Deve ter gente maneira na esquerda, deve ter gente maneira na direita. Agora, a vagabundagem é falta de caráter.
Então, se vagabundo fosse bom morto, estaria um montão morto lá em Brasília, ou na Alerj, ou na Câmara dos Vereadores, não sei. Tá? Eu acho que eu vou ser cancelado, gente, meu Deus do céu. É que vai subindo assim Isso é uma verdade. indignação. Cara, mas vamos lá, vamos de 880. Você falou o que você faria. E pelo que eu tô entrevistando aqui, você se mostrou um homem de princípios, né? O que hoje você recusaria a prometer pro povo? Recusaria prometer? Você não prometeria isso de jeito nenhum. Solução mágica. Resolver amanhã. Vou Miojo. acabar vou te dar emprego amanhã, vou acabar com a enchente na sua casa, vou te dar. Vou construir moradia. Isso não tem como dessa maneira. Não vou construir coisas. Prometer coisas mágicas, não tem como. Vou prometer ter compromisso em brigar e construir política pública para que o que é básico por direito seja garantido. Sim. Eu acho que o que a gente precisa é voltar na base. Aquilo que é básico e que é necessário e obrigatório ser fornecido pelo poder público. Não está sendo. Não tem como a gente ficar discutindo ideologias enquanto chegar no hospital e não tiver remédio. Entrar no transporte que está mais de 10 anos aguardando o ar-condicionado e não chega o ar-condicionado. Entrar num CRAS da vida para conseguir um benefício e ter uma fila de 10 mil pessoas na frente. Várias outras situações que é obrigatoriedade do governo fornecer e não fornece. Dá assistência à população corretamente. Sim. Então, a segurança pública, você não pode sair e voltar da sua casa com segurança, com confiança que você acha que pode ser assaltado ou morto a qualquer momento. Isso por quê? Porque não existe uma política pública de segurança. Por que não ter uma abordagem mínima por policial todos os dias? Sim. Pegando o documento, identificando, abordagem nos veículos, locais com maior vulnerabilidade, que risco disso de assalto, de arrastão. Então eu acredito que o que a gente precisa mesmo é criar essa responsabilidade do básico. O básico necessário que hoje não é fornecido. Antes da gente começar a prometer mundos e fundos daquilo que cria uma ilusão, um sonho, uma expectativa, e no final ficam todos frustrados e a política desacreditada, sem credibilidade. Então eu percebo que hoje as pessoas não vão votar, hoje as pessoas não querem discutir política, hoje as pessoas não querem saber suas propostas, porque elas estão desacreditadas. E elas não estão erradas. Só que esse sentimento que dá um direito, que dá essa liberdade da pessoa não querer realmente participar, ao mesmo momento, ela também dá oportunidade para os corruptos se mantiverem no poder. E como tu vai fazer essa galera que não tá acreditando na política acreditar em você, Igor? Meu amigo, em 2022, eu ouvi de algumas pessoas, eu não votava mais, eu só vou na urna votar por sua causa. Eu acredito que as pessoas que estão cansadas da política antiga, e eu não falo somente de caras, Nomes, nomes sobrenomes. e sobrenomes. Eu falo de propostas e trabalho. Eu nunca fui político de mandato. Já trabalhei na máquina, subprefeitura da Zona Norte, coordenação da Rio Urbe, na parte de sustentabilidade. Mas o que falta, na verdade, são políticos, parlamentares, representantes que queiram se candidatar, serem deputados, estaduais, federais, não importa o cargo, mas que estejam dispostos a servir a população a um nível governamental e que tenham compromissos e já construam um trabalho desde antes de se lançarem como candidatos. E eu faria um desafio, uma proposta. Quem se candidataria nessa eleição e nas próximas sem ganhar um centavo? Eu sou o primeiro. Não, pera aí, pera aí, Igor. Sim, Você viraria político de mandato sem ganhar sem salário? ganhar salário. Não acredito. Caraca, isso é forte demais, cara. Quem toparia isso? Acho que 90% desistiria. Desistiria. E aí você saberia quem tem capacidade de servir. Sabe o que está acontecendo? Se entram pelos cargos, pelos benefícios. Mas chega na hora, as prioridades. O que deveria ser compromisso não é a necessidade da ponta. Não são as mazelas que nós enfrentamos há décadas dentro da nossa cidade, do nosso estado. São os compromissos pessoais. São os objetivos pessoais e não da população daquilo que deveria ser prioridade. Os direitos básicos. Cara, você acabou de escrever como era a política na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, a galera não recebia salário. E uma coisa, lá tinha uma espécie de IBGE, censo. Se descobrisse que você dobrou a sua renda, suas posses,
você era punido por ficar 10 anos fora da Grécia, que a gente vai chamar de ostracismo. Então, por isso, quando as pessoas falam, fulano entrou no ostracismo, na verdade, está se referindo à Grécia, que o político era expulso e ele entrava no esquecimento. Rapaz, imagina se isso pega no Brasil. E tem uma proposta a mais além dessa. Ah, Para mim, todo parlamentar devia ter o seu compromisso. Assim como no mercado privado, você tem metas a sim. serem cumpridas. Quantos projetos de leis foram apresentados nos últimos 4 anos de mandato? Quantos foram aprovados? E os parlamentares que estão há 4 anos sentados na cadeira, usando todas as emendas de bancada, todo tipo de emenda que ele tem disponível, não constrói uma política pública com essas emendas, e você não vê também nenhuma proposta, nenhum projeto de lei sendo discutido e nem aprovado. É dinheiro sendo jogado fora. Porque não são só os salários, e não são só as emendas. Fora todos os benefícios inclusos. É um desperdício. Sim. E a redução que a gente fala sobre a escala 6x1, que vai impactar, é muito simples. Reduz os benefícios, reduz os salários. A gente consegue gerar um impacto de uma redução fiscal absurda. Porque o gasto que a gente tem é desnecessário. Quantas pessoas sentadas na cadeira há décadas que não fazem nada. Sim, isso é uma verdade. Então, pensando, quais foram os parlamentares que foram votados na última eleição? Que foram eleitos? E que ganharam votos em territórios onde a gente sabe que, infelizmente, são territórios prostituídos. Então você entraria para mudar o sistema e não entrar nele. Mudar o sistema É é complicado. complicado, Mas você não mas entraria nele. eu melhoraria o sistema. A ponto de talvez a gente conseguir criar uma nova cara para a política, novos personagens, uma nova ideia e a população entender. Esse perfil me representa. Vamos fazer novos personagens parecidos, Então tá, semelhantes. Rafael. Corta aí pra mim, isso é Rafael. Então tá, Igor. Você tá falando muito de desafio. Deixa eu fazer um desafio pra você então. Cara, eu adoro brasileiro. Adoro. Cara, Certo. pra mim, brasileiro é uma figura e o carioca esquece ainda. E, cara, a gente inventa coisas mirabolantes. Pra quem não sabe, a gente inventou o chuveiro elétrico, foi Santos Dumont, né? E a gente inventou o Pix, irmão. O Pix é brabo demais. E aí foi jogar polêmicazinha mesmo, pode ficar boladinha aí. Estão querendo acabar com o nosso Pix, quem era a favor de. Quem falou que não ia taxar, agora quer taxar. Quem. Não sei. Só que eu deixa eu falar algo pra vocês. Pix, meu amigo, não foi inventado nem por Lula, nem por Bolsonaro, nem por Temer. Quem inventou o Pix foi o Banco Central. Banco Central, que é um órgão autônomo, meu filho. Pelo amor de Deus, vamos estudar, tá? Mas deixa eu fazer um desafio pra você. Beleza, Igor, tu foi lá, se candidatou, ganhou. Tá lá na sua bancada. E aí vem a votação para acabar com o nosso Pix e trazer o Pix dos Estados Unidos. E aí, que você me fala? Qual será o seu discurso lá? Eu acho que o PIX dos Estados Unidos tem que ser aprovado porque a população tem que pagar mais taxa. Claro que não, né? Brincadeira. Caraca. Não tem lógica isso. A gente tem um Pix, a gente tem uma forma de pagamento, uma transação sem custo, criada pela gente. O problema é que essa transação sem custo criada pela gente, ela gera um desfalque financeiro para as principais bandeiras americanas. Por exemplo, Mastercard e Visa. Eu cheguei a fazer um cálculo. Se nós tivermos aproximadamente alguns bilhões por dia na movimentação econômica do Brasil, a Mastercard e a Visa estariam perdendo milhões por dia. Que isso, cara? Então, num período de mês e anos, há quanto tempo o Pix existe? Quanto que os Estados Unidos deixou de arrecadar? Então, aqui eu não estou fazendo apologia sobre não considerar o PCC, o CV, qualquer organização criminosa uma organização terrorista. Não é isso. Mas a intenção por trás é o Pix? Ou melhor, a intenção por trás são as facções? Se forem, pô, manda reforço pra gente. Traz um grande expert em política pública de segurança para orientar os nossos governantes, principalmente os governadores. Porque quem faz política pública nos estados são os governadores. E na sua grande maioria são governadores de direita que são contra o crime, etc e tal. Então tem alguma coisa de errado que a gente precisa melhorar. Sim. Talvez um preparo, uma orientação, Treinamento. um treinamento. Então, se a criminalidade aumentou muito, a gente precisa que os Estados Unidos não só tente trazer o Pix dele ou colocar taxas, mas trazer auxílio para o Brasil em orientação, em preparo, em desenvolvimento. Se é esse o problema.
Não Porque é. taxar não vai resolver. Pelo contrário, tu vai reduzir a arrecadação do Brasil, que poderia ser direcionado para a segurança pública. Sim. Então, eu acredito que a gente precisa tirar essa cortina de fumaça que está na nossa frente, entender o que está por trás da real discussão. É, Interesses políticos e financeiros de quem tem influência ou tenta usar a sua influência para fins pessoais. porque aqui é assim, pessoal, eu não tenho, ó, não tenho político me financiando, eu não tenho partido político me financiando. Quando eu convidei o Igor, eu falei que é uma política sem extremismo. Então aqui eu vou perguntar mesmo. E tá gravado, pessoal. Você tendo o Igor Crespo como deputado federal, pega lá o cortezinho. Ó, Igor, você falou isso aqui, ó. Você falou, agora tu tá votando ao contrário. Então, eu quero trazer, principalmente para a juventude, Sim, essa ideia de política nova. correto. Não novos políticos, uma política nova, uma política, não vou falar sem ideologia, mas sem uma ideologia extremista. A gente vai sentar, a gente vai conversar. E ter ideologia não é o problema. O Não! problema é a gente conseguir discutir que a sua ideologia com a minha faz com que a nossa sociedade se desenvolva e chegue num lugar comum, onde todos têm os seus direitos garantidos. Sim. Então, o ponto principal, o que precisa ser focado, no meu ponto de vista, é a gente sair dessas discussões vazias, que não levam e não constroem nada, e chegar a uma discussão do que vai ser construído. Qual é o prazo? O que, que a gente tem que bater de meta para mudar essa realidade? Então, se o crime avançou e cresceu nessa porcentagem, nessa escala, o que, que a gente tem que fazer para reduzir? Exemplo: maior parte da população de 18 a 29 anos são jovens de periferia que não terminaram o ensino fundamental. Maior parte. Do total desses jovens, não terminaram o ensino fundamental representa 75%. Que isso, cara. Sim. 20 e poucos por cento, não sei exatamente. Acho que 75 vai dar aí mais 22, talvez. Ó, 22%. eles vão ver, Sim, hein? sim, 22% não terminaram o ensino médio. E 3% terminaram o ensino superior. Que isso, cara. Se a gente não entender que o que dá poder para o crime organizado crescer é a falta de educação, de desenvolvimento, a gente vai continuar apagando incêndio. Cara, eu tenho uma frase que eu entrei numa escola e eu vi. Sempre trabalhei em escola privada, não tenho vergonha disso, tá? É, pelo contrário, tenho até orgulho. E eu levei essa frase pra minha vida inteira, cara. Quem acha pagar caro pela educação é porque nunca pagou o preço da ignorância. Sim, Só que esse preço alto, quem tem que pagar é o Estado. Não é eu pegar minha filha, enfiar numa escola privada, porque a escola pública. Não sou contra a escola privada, não. Mas acho que a escola pública tem que ser tão boa quanto a escola privada. Aí exato, seria uma questão de opção e não de necessidade, exato. sabe? E esse número que você deu é alarmante, cara. Demais. É muito alarmante. Então, assim, eu tenho que falar isso aqui. A gente tá vivendo uma sociedade que o inteligente ele tem que ficar calado para não ofender o burro. Isso é muito real. Posso complementar? Pode? Tem um provérbio que diz: existem muitos sábios sentados à beira do caminho e ignorantes andando a cavalo. É verdade. É verdade. Falou tudo. E aí, Igor, você tem gente de maneira direita, você tem. Por exemplo, ó, eu sou de. Não vou falar. Tu achou que eu ia falar, mas não vou falar. E aí, Igor, deixa eu fazer umas perguntas aqui. Mas, Igor, se você pudesse botar um outdoor gigante, irmão, um gigante no Rio de Janeiro, qual frase seria escrito nesse outdoor? Baseado em tudo que eu falei até agora, eu colocaria a seguinte frase: talento tem em todo lugar, oportunidade também deveria ter. Cara, que isso, mano. Caralho, pai. Ô, gostei, vou levar essa pra mim. Talento, Tem em todo lugar, oportunidade. também deveria ter. Que isso aí, vou botar no quadro. Vou botar no quadro pra vocês, tá, pessoal? Gostei dessa aí. E, cara, assim, como você, depois de tudo que você falou, como você gostaria de ser lembrado? Como eu gostaria de ser lembrado? Eu acredito que como um cara que transformou a realidade de vida de muitas pessoas. Um cara que, por onde ele passou, ele deixou a marca dele de transformação social, de oportunidade, de desenvolvimento. E mais do que isso, eu, como eu comentei, né? Eu comecei numa escola como professor de reforço escolar e numa escola de missões. E o cara que mais me inspirou foi um cara chamado Jesus Cristo. Ei, o cara, que isso, mano? Então,
Todos os dias eu tento aprender alguma coisa com a trajetória dele como homem, ser humano. Ele passou pela Terra, dividiu a história da humanidade em 2 eras, antes e depois dele. História, né, professor? E não tem esse negócio de ser ateu não, tá, gente? É antes e depois... história. Antes, aqui tem que explicar tudo, Igor. Gente, tá falando de história ocidental, o calendário ocidental, tá? Não é oriental, islâmico, não. No ocidente é a C e DC, não tem jeito. Até o ateu vai concordar com isso. Antes e depois dele. Então, tem uma frase dele que ele diz: tudo aquilo que vocês fizerem a um dos meus pequeninos, a mim vocês fazem. Mas quando isso aconteceu, os discípulos perguntaram, né? Estive com fome, deste de comer. Estive internado, foste me visitar. Tive frio, me deste algo para aquecer. Quando vocês fizerem tudo isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então eu quero ser lembrado como uma pessoa que deixou essas pegadas semelhantes a dele. Ai, legal que ele se emociona mesmo, gente. Não é papo furado, não, ele se emociona mesmo. Cara, papo muito bom. E eu queria que tu falasse, assim, a sua última mensagem pra quem tá te assistindo hoje. O que você quer deixar de mensagem, assim, a sua última mensagem pra galera? Pode falar pra câmera lá, que eles vão te enxergar. Perfeito. A mensagem que eu quero deixar é, principalmente para a juventude, mas como uma missão, que assim como eu tenho 30 anos, eu assumi essa missão desde novo, com 16, que eu queria muito que a minha família e que eu não passasse as mesmas dificuldades que muitas gerações passaram para trás. E que eu desse certo na vida para dar orgulho para minha mãe, para minha família. E o que eu queria pedir é que a juventude, a minha geração, ela criasse esse compromisso de incentivar os jovens a estudar. Inclusive, hoje é o último dia do Enem, né? Para inscrição. Sim. Mas eu acho que a gente precisa estimular muito a nossa juventude a ter esse compromisso de dar certo. Dar errado não deve ser uma opção e nem uma possibilidade. É dar certo. E agradecer aos meus professores e aos professores que trabalham todos os dias, inclusive você. Obrigado. E que vocês continuem estimulando a nossa geração e as próximas gerações a darem certo. Eu acredito que se todo dia 1, 2, 3 ou 10 estimularem parte da nossa população, das nossas gerações, das futuras gerações, a darem certo, a política ela vai estar bem transformada e mudada daqui a 5, 10 anos. E não só a política, mas principalmente esses dados estatísticos que entristecem a gente. Então a mensagem que eu quero deixar é: você que tem capacidade de influência e de transformar uma realidade, não abra mão. Faça o que está dentro da sua capacidade. E mais do que isso, as gerações anteriores, incentivem, acreditem, apostem as fichas de vocês. Porque a velha política, os personagens antigos, eles continuam fazendo as mesmas coisas. E o que a gente precisa é de renovação. E a renovação, ela vem pela mentalidade. A capacidade de transformar aqui e depois o externo. Então, que essa visão de mundo que vem de uma superação de vida, que ela seja algo que marque todas as gerações, mas principalmente a nossa de agora. Porque o que a gente precisa é transformação. E começando pela mentalidade. Cara, isso aí foi uma mensagem pra mim pra continuar com o DutraCast, porque é justamente isso que eu quero. Igor, foi um Muito prazer obrigado, te irmão. receber, irmão. Satisfação. Obrigado mesmo. Galera, queria agradecer a vocês por esse momento, foi muito bom. E fique de olho, vai sair o episódio, tá? Próximos episódios estão vindo, vão sair lá no canal do YouTube, ó. Prof. Rafael Dutra, segue lá. E DutraCast, tá lá na bio do meu Instagram. Gente, foi um prazer. Beijo. Ó, Obrigado, pessoal. e eu tenho que falar a frase de efeito, né, pessoal? Vocês me conhecem, né? Fora da bolha, mas dentro do debate. Política sem extremismo, galera. Brigadão, até o próximo episódio.